Muito boa tarde a todos. É com muito gosto que venho aqui fazer esta apresentação sobre o papel de finanças públicas sólidas, transparentes e responsáveis. Eu, neste contexto, vou dividir a minha apresentação em três momentos diferentes. Na primeira parte vou falar mais em termos teóricos sobre o papel das finanças públicas. Depois, numa segunda fase, vou, como foi referido, olhar muito para a última década em Portugal e para a experiência que Portugal passou e o papel que as finanças públicas tiveram nesta última década. Foi uma década muito interessante do ponto de vista económico e financeiro, em que Portugal esteve sujeito a várias crises e a momentos também de recuperação económica. E depois vou olhar, numa terceira fase da apresentação, para as finanças públicas mais ligadas aos países africanos e em particular aos PALOPs, e os desafios que se enfrentam, que são diferentes em alguns aspectos do caso português e europeu, mas em outros aspectos também são semelhantes. E depois deixo uma parte final para questões mais abertas sobre este tópico. Mas se quiserem, durante a minha apresentação, se houver algum aspecto que não tenha menos claro da apresentação, estejam à vontade para interromper a qualquer momento, também para não ficarem questões por acompanhar. Eu queria destacar aqui, e isto depois vai-se... Eu aqui depois vou ilustrar com o caso português, com o papel que as finanças públicas têm, que é fundamental para a estabilidade económica e financeira do país, mas não é só do país em termos abstratos, é para a vida concreta das empresas e das famílias. E vou ilustrar isto também com a experiência passada de Portugal, o efeito que tivemos, por um lado, do período da Troika que aconteceu, e depois como enfrentámos a pandemia mais tarde, o papel que teve. Por outro lado, o papel que também em Portugal vai ser muito interessante para perceber o papel que as finanças públicas responsáveis têm para assegurar a estabilidade do financiamento do país e do Estado e para assegurar o financiamento em boas condições para que o Estado tenha capacidade para financiar o investimento público e o Estado social, que é importante para os cidadãos. Por outro lado, também queria destacar neste contexto, isso vai ser verdade em Portugal, mas também se percebe também em outros países, como é o caso de Angola, como é fundamental aproveitar a fase positiva do ciclo económico para melhorar as finanças públicas e reduzir a dívida pública, em que o Estado aqui desempenha um papel fundamental macroeconómico de estabilização da economia, que ajuda que, quando o país melhora as suas finanças na fase positiva do ciclo, ajuda que em momentos de maior dificuldade o Estado tenha a capacidade e a autonomia de vir apoiar as empresas e os cidadãos, tal como aconteceu durante a pandemia. E, por outro lado, para além da estabilização do papel fundamental que as finanças públicas têm para ajudar a estabilizar a macroeconómica e ajudar o país em momentos de dificuldade, o Estado conseguir financiar a economia e as empresas e as famílias, também tem aqui um desafio muito importante, médio e prazo, de financiar grandes investimentos públicos do país e de modernizar o país. E, por outro lado, isto aqui é mais relevante na Europa, as finanças públicas são fundamentais para um dos grandes desafios que a Europa enfrenta, que é o envelhecimento da sua população. Tem que ficar mais aqui. Ou este. Ok. Portanto, eu aqui agora vou basear-me aqui na experiência portuguesa, que eu acompanhei esta década de perto, primeiro nos primeiros 4 anos como diretor do Gabinete de Estudos Económicos em Portugal, no Ministério da Economia, e depois nos últimos 6 anos e meio como responsável governamental na área das finanças, primeiro como secretário de Estado do Orçamento e depois como Ministro das Finanças. Aqui em 2011, 2014, foi quando Portugal e outros países do sul da Europa e da periferia da Europa bateram no fundo. Houve uma crise económica, mas também de natureza muito financeira, que atingiu gravemente as finanças públicas na Europa, mas na Europa, na altura, não conseguiu ter ao contrário do que aconteceu durante a pandemia, não conseguiu enfrentar de forma unida a crise financeira que havia. Os países tiveram que enfrentar-se sozinhos e com uma desconfiança geral de outros do norte da Europa, e isto fez com que
a Europa, os países mais periféricos do Sul, enfrentassem uma crise das dívidas soberanas, sucedeu a uma crise mundial de 2009, que era a crise do subprime. Portugal, sim, teve um programa de ajustamento financiado com a Troika, com o FMI, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu. E este foi um programa de ajustamento que procurava um programa que era acabou por ser um programa de austeridade que queria reduzir rapidamente o déficit orçamental, aumentando muito os impostos e cortando muito das despesas, inclusive despesas sociais. E fez isto num momento de grande crise económica e de vulnerabilidade das empresas e das famílias. Portanto, num momento de crise económica, um programa de austeridade tende a fazer com que a acentuar ainda mais a crise económica e a tornar mais difícil a recuperação económica do país. E vamos ver que Portugal, nesta altura em que as famílias e empresas estavam com grandes dificuldades, o que o Estado teve de fazer durante este programa de ajustamento foi cortar nos apoios sociais, cortar no investimento público e aumentar os impostos. E isso acentuou ainda muito mais a crise económica. Portugal, em 2012 e 2013, bateu no fundo, a economia caiu cerca de 5%, e face ao potencial, porque a economia já vinha numa situação frágil, estava a cair cerca de 10%, que é brutal do ponto de vista económico, foi uma queda muito acentuada, e esteve associado também ao aumento muito elevado do desemprego. O desemprego em Portugal passou para 17% em 2013. Portanto, isto mostra como é que foi o facto de, na altura, não se ter usado na Europa e em Portugal e nos países periféricos as finanças públicas, a Europa não ter feito de forma unida e enfrentado esta situação e ter conseguido usar as finanças públicas para estabilizar a economia, o que fez foi acentuar ainda mais a crise económica e acabou por ter muita dificuldade por essa razão, na melhoria das finanças públicas. Porque quando se cortava nas despesas e aumentava os impostos, a economia caía mais, mas isso também, como os impostos dependem da situação da economia, também dificultava a própria recuperação da economia. Qual foi o efeito destas medidas? Foi, como do ponto de vista económico, tiveram este impacto muito significativo, negativo, mas do ponto de vista... Mas também teve, do ponto de vista não só de um conjuntural negativo, mas também teve de um impacto estrutural. Também teve um impacto estrutural bastante negativo, porque foi, além do impacto da conjuntura económica, que foi negativo em 2012, 2013, 2014, também levou muitas pessoas a abandonar o mercado de trabalho, muitos portugueses e jovens qualificados emigraram para o exterior, e muitas pessoas deixaram definitivamente o mercado de trabalho. Portanto, foi uma perda que demorou tempo ao país a recuperar. Do ponto de vista financeiro, conseguiu-se, na altura, uma redução do déficit orçamental, mas a dívida pública atingiu máximos históricos, porque a dívida pública mede-se em percentagem da economia. Como a economia tinha caído muito, a dívida tornou-se muito elevada face à economia nessa altura. Portanto, Portugal chegou a 2015 com dívida pública num recorde histórico muito elevado. A partir de 2015, Portugal, com o fim do programa de ajustamento, Portugal lançou uma política económica muito diferente, que tinha como objetivo primordial a recuperação da economia e do emprego e por essa via das finanças públicas. Esta queria aproveitar o enorme potencial de recuperação que havia no mercado de trabalho, porque a taxa de desemprego estava muito elevada, tinha atingido o tal máximo de 17% em 2013, e havia um potencial de recuperação económica e de empregar pessoas que era muito importante conseguir capitalizar. Para isso foi fundamental, na altura, assegurar uma estabilização da sociedade portuguesa, uma recuperação da confiança das empresas e das famílias, que estavam muito traumatizadas pelo programa duro de ajustamento durante a Troika, e houve medidas também do ponto de vista orçamental e financeiro que procuraram recuperar o rendimento das famílias, incentivar as empresas a retomar a atividade e para dar confiança e estabilidade para que pudesse aproveitar o potencial que estava por explorar. Ao mesmo tempo, Portugal
conseguiu uma grande recuperação económica na sequência dessa crise, e que essa potencial e essa recuperação económica muito importante que houve contribuiu dessa forma para as contas públicas, ao melhorar a receita do Estado e para reduzir a dívida pública em percentagem do PIB. Foi assim que, passado 4 anos, Portugal atingiu o primeiro excedente orçamental da sua história, teve, portanto, contas públicas positivas e conseguiu, isso foi o país da União Europeia que mais reduziu a dívida pública neste período. Para isto foi fundamental a recuperação do mercado de trabalho. O emprego neste período cresceu cerca de 10%. A economia cresceu acima do nível da União Europeia. Mas, sobretudo, a dinâmica de recuperação do mercado de trabalho, que é fundamental para a economia e para a sociedade, mas também para as finanças públicas, foi fundamental para este desempenho. É importante aqui destacar uma lição que se tirava daqui e que o próprio Fundo Monetário Internacional reconhece deste ano no Economic Outlook, no relatório sobre a economia mundial deste ano. O Fundo Monetário Internacional reconhece que em programas de austeridade, no contexto em que as economias estão em grandes dificuldades, não são, em geral, eficazes. E a experiência portuguesa mostra isso. Nos primeiros 4 anos, a economia afundou-se e a dívida pública atingiu o nível máximo histórico. Portugal, a partir de 2015, conseguiu um programa de recuperação económica, de estabilização da economia, e aí conseguiu não só estabilizar a economia, mas ter aqui um equilíbrio virtuoso em que conseguiu também recuperar as finanças públicas. A recuperação das finanças públicas foi também importante para a credibilização do Estado português, para reduzir em muito as despesas com juros, que ajudaram a continuar a financiar o Estado Social, a investir mais em outras áreas, porque tivemos uma poupança muito significativa com a redução dos juros. Agora, um aspecto importante a destacar é que em 2019 Portugal estava numa situação económica muito positiva, de recuperação económica, já próximo, o emprego já próximo do pleno emprego, portanto o mercado de trabalho, o desemprego já estava muito baixo, a economia em franca recuperação, e era, do ponto de vista também de finanças públicas, apresentado como um caso de sucesso na Europa, com a dívida pública a cair de forma muito rápida. Como é que depois Portugal, a partir de 2020, surge a pandemia, que afetou todo o mundo de forma muito significativa. A Europa, a África e os outros continentes foram dramaticamente afetados. Angola, Cabo Verde, Portugal, foram todos muito afetados. Cabo Verde e Portugal, até por uma razão adicional, como são países muito expostos ao turismo, o turismo foi praticamente congelado nessa altura e, portanto, foram muito afetados por isso. Angola também foi muito afetada porque afetou os preços das commodities, do petróleo e de outras commodities que exporta, que baixou muito drasticamente nessa altura. Portanto, estes países foram todos muito afetados. Mas Portugal e a Europa conseguiram enfrentar esta crise de forma muito diferente da anterior, da crise de 2011 a 2013, 14, que foi a crise das dívidas soberanas na Europa, em que foi na altura enfrentada com austeridade, e a Europa, perante esta crise da pandemia, decidiu adotar uma estratégia diferente. Uma estratégia que apostava em estabilizar a economia e apoiar a população e as empresas. Portanto, quando surgiu a pandemia, Portugal iniciou de um quadro europeu muito diferente, como eu referir, e também teve a partir de uma situação financeira bastante mais favorável. E Portugal pôde lançar apoios de grande dimensão. Isto é a autonomia que dá ter uma estratégia financeira diferente e ter finanças públicas sólidas e transparentes. Portugal suportou grande parte do custo dos trabalhadores durante o ano 2020. Muitas empresas deixaram de poder trabalhar e o Estado simplesmente pagou o custo que as empresas tinham com os trabalhadores, porque senão, de outra forma, as empresas teriam de despedir os trabalhadores, não teriam conseguido pagar os salários dos seus trabalhadores, porque estavam todas paradas durante a pandemia. Todas não, em determinados setores estavam muito parados. E Portugal também deu apoios realizados às famílias que tinham perdido trabalhadores independentes, famílias que precisavam de cuidar dos filhos, porque os filhos não podiam ir à escola. Teve um conjunto também de apoios importantes para estabilizar o rendimento das famílias e, para além de suportar os custos com salários, também suportou
custos fixos das empresas. Em muitas áreas, como na restauração, no turismo, no setor de transportes, as empresas ficaram praticamente sem receita, e aí o Estado, para que as empresas não entrassem todas em colapso, em vez de estar a cortar na despesa, fez o contrário, aumentou a despesa para ajudar a financiar essas empresas e para manter essas empresas em atividade. Isto foi extremamente importante e esta capacidade que a Europa e Portugal tiveram de usar o seu financiamento para estabilizar a economia é algo muito importante nas finanças públicas. Muitos países em África não tiveram essa capacidade, porque não têm esta capacidade de financiamento nos mercados financeiros que a Europa teve, e, portanto, tiveram momentos de maior dificuldade. Alguns países, como Portugal fez e outros países europeus fizeram, procuraram ajudar esses países suspendendo a amortização da dívida que esses países tinham com Portugal e com a Europa, para ajudar esses países a atravessar esse período mais difícil. Mas o facto de não terem financiamento autónomo junto dos mercados, junto dos investidores, não terem estas finanças públicas que permitem esse financiamento, não permitiu que no momento de crise conseguissem esse financiamento do Estado para ajudar a economia, as empresas e as famílias. Portanto, passaram aí por momentos de maior dificuldade. Portanto, enquanto a economia em Portugal caiu cerca de 5%, em Cabo Verde, que também tem a ver com a dependência do turismo, chegou a cair cerca de 15% em 2020. Uma queda muito mais acentuada. E com maiores dificuldades do ponto de vista económico e social. Então, Portugal e a Europa, por terem esta capacidade financeira, conseguiram mobilizar recursos financeiros que é importantes, conseguiu fazer um dos papéis importantes do Estado, que é o papel de estabilização macroeconómica. No momento de crise, em vez de vir acentuar a crise com o programa de austeridade, fizeram exatamente o oposto. Conseguiram, no momento de crise, vir apoiar a economia, as famílias e as empresas para evitar acentuar ainda mais a crise. Isto fez com que Portugal mantivesse o essencial, preservasse a sua capacidade produtiva durante esta crise de 2020 e 2021. Estão a chamar a atenção de que tem que estar aqui próximo do microfone. Conseguiu preservar o essencial da sua capacidade produtiva. O emprego em Portugal mantinha-se relativamente estável, apesar de uma crise económica significativa. As empresas não despediram os trabalhadores porque tinham apoios para suportar os custos dos trabalhadores. As empresas não entraram em falência, as falências até se reduziram durante este período. As empresas mantiveram, e a capacidade produtiva, as empresas e os trabalhadores mantiveram-se nos seus postos de trabalho e prontos para a recuperação pós-pandemia. Isto permitiu que, com o fim da pandemia em 2022, no início de 2022, o emprego já tenha recuperado, ultrapassado mesmo o valor anterior à pandemia, já está em 2% acima de 2019, que é o ano anterior à pandemia. Portanto, o emprego em Portugal agora está em máximos históricos, o que está a gerar um conjunto de outros desafios em Portugal. Portanto, na habitação, um dos problemas é também a recuperação económica que está a pressionar os preços na habitação. Por outro lado, a economia já está 3,3% acima de 2019. Portugal já recuperou totalmente da queda da pandemia e já está 3,3% acima do valor máximo que tinha atingido em 2019. Portanto, Portugal, num espaço de 2 anos depois do início da pandemia e depois de 1 ano de conclusão da pandemia, do ponto de vista económico, já estava no essencial recuperado. Vamos contrastar com o outro período, com o período da Troika. Aí Portugal e alguns países e a Europa e outros países mais acentuados nos países do Sul e da periferia da Europa começaram a ter problemas económicos em 2008, com a grande crise mundial do subprime. Portugal e a Europa, como não tiveram uma política de apoio e de recuperação da economia, demoraram não 1 ou 2 anos, como aqui, a recuperar o nível anterior, mas só em 2018, 10 anos depois, é que a economia e o emprego em Portugal voltaram a valores comparáveis em 2008. Foi uma década para recuperar e não 1 ano para recuperar. Portanto, Portugal passou por ali por momentos de uma crise muito acentuada, em que a política de forte contenção que foi seguida acabou por acentuar ainda mais a crise e fazer demorar mais tempo para a sua recuperação.
Agora queria destacar que Portugal, ainda esta semana, apresentou também um programa de estabilidade para os próximos 4 anos, em que Portugal compromete, caso a conjuntura económica seja favorável, como está lá previsto, continuar um programa de redução da dívida pública. Mas também é de esperar que, se as coisas não acontecerem tal como está previsto e houver uma conjuntura económica positiva não se materializar, Portugal tenha capacidade para inverter e reconhecer que nos momentos de dificuldade económica não são momentos para reduzir a dívida pública, mas aceitar que a dívida pública aumenta para ajudar a economia, as empresas e as famílias. Mas Portugal agora compromete-se com um programa significativo de redução da dívida pública. Está previsto que até 2025 a dívida pública fique abaixo dos 100% e que até 2027 a dívida pública se aproxime muito da média da União Europeia. Aí Portugal deixa o grupo de países, passa a ser o país de todo o sul da Europa com menos dívida pública, menos que a Espanha, que a França, que a Itália, que a Grécia e que todos os outros países do sul da Europa, e passa a ser um país, deixa de ser um país altamente endividado. Portanto, está aqui numa fase de recuperação muito significativa, positiva das finanças públicas. Tudo isto num contexto de recuperação económica e sem austeridade. É aproveitar os bons momentos da recuperação económica, potenciar essa recuperação económica e reduzir essa dívida pública nessa altura para, nos momentos em que há adversidade, permitir fazer exatamente o contrário. E esta capacidade de estabilização é fundamental. Mas esta capacidade de ter finanças públicas sustentáveis e sólidas é importante não só para a estabilização, mas também é importante para o Estado conseguir financiar os seus investimentos e o seu Estado social. Eu queria chamar a atenção que, durante o período difícil do programa da Troika, em 2011, 2015, Portugal cancelou um conjunto de série de investimentos públicos. Até investimentos públicos que já estavam em execução, já estavam a meio, foram cancelados e a obra ficou parada a meio, em muitos casos. O Estado português teve muitas vezes pagar, depois mais tarde, em tribunal, indenizações elevadíssimas aos construtores por ter cancelado esses investimentos públicos e atrasou-se aí muito o investimento e a modernização do país por ter cancelado esses investimentos públicos. Agora está a fazer exatamente o contrário. Agora, por um lado, com o apoio do PRR, mas não só, o governo português tem estado, paulatinamente, a recuperar muito o investimento público e a modernizar o país com infraestruturas públicas. Portanto, ter finanças públicas sólidas e sustentáveis também é importante para financiar o investimento e as infraestruturas. Durante os momentos de dificuldades, Portugal cancelou os investimentos, não foi só Portugal, todos os países do sul da Europa que tinham dificuldades nas finanças públicas foram forçados a cortar muito o seu investimento público, que atingiu valores mínimos históricos nesses países. Agora, um outro desafio importante que existe um outro desafio que aqui é muito diferente, e depois quando falarmos aqui mais da parte em África e da África subsaariana, é muito diferente do que acontece na Europa, um grande desafio é o envelhecimento da população. Portugal e os outros países da Europa, em particular os do Sul, a população são dos países mais envelhecidos do mundo, a população está a envelhecer e a população ativa corre o risco de diminuir significativamente nos próximos 20 anos. O ritmo mental que se espera que, se não houver saldos migratórios muito positivos, na ausência desses saldos migratórios, se não houver muitos imigrantes a virem para Portugal, a população ativa diminua 20% em 20 anos. Ou seja, diminua quase 1% ao ano. Isso seria retirar mais de metade do potencial de crescimento do país, por causa da diminuição da população ativa. Reparem, isto que eu estou a dizer em Portugal é exatamente o oposto do que vamos ver a seguir o que acontece em África. Em África tem todo outro potencial que aqui não existe na Europa. A Europa está sujeita a este forte envelhecimento e forte redução da população ativa e tem aqui um desafio muito grande de ou aceitar essa redução ou então aceitar uma imigração muito maior vinda de outros países com maior dinâmica populacional. E aqui este envelhecimento da população ativa vai criar desafios económicos. Portanto, a economia poderá crescer menos. Por outro lado, uma população mais envelhecida implica despesas muito mais significativas do ponto de vista do Estado Social. Investir muito mais em despesas como pensões e saúde associada a uma população mais envelhecida. Portanto, estes são desafios muito importantes nos próximos 10, 20 anos para as finanças públicas estar em condições de conseguir
fazer face ao envelhecimento muito rápido da população. Agora, isto aqui é no pressuposto de que este envelhecimento da população não é compensado por fortes saltos migratórios. O que temos acontecido nos últimos 2 anos, em Portugal, é que a imigração tem compensado esta redução da população e este envelhecimento da população. Portanto, o emprego está a aumentar porque têm vindo muitos imigrantes ajudar e contribuir para a economia portuguesa. Mas não é óbvio que durante 20 anos conseguimos manter estes saldos migratórios tão elevados como conseguimos nos últimos 2 anos. Implicava ter em Portugal cerca de mais de 1,5 milhão de imigrantes, o que não é óbvio que Portugal consiga fazer nos próximos 20 anos. Queria agora deixar algumas notas, antes de passar para uma parte de maior para discussões, deixar algumas notas sobre finanças públicas em África e ver até que ponto há aqui desafios diferentes que enfrentam na... Portanto, em África temos... Espera aqui, um bocado. A África está numa situação totalmente oposta à da Europa. A população da África subsaariana está em grande crescimento. É previsível passar a população da África subsaariana de 1.000 milhões atualmente para cerca de 2.000 milhões em 2050. Pouco mais de 25 anos. Portanto, a população está em grande crescimento e nós vemos que Angola é um exemplo disso. A população de Angola vai crescer exponencialmente nas próximas décadas e tentada a crescer já assim no passado. No início do século, a população de Angola era semelhante, era pouco superior à portuguesa, pouco mais de 10 milhões de habitantes, e neste momento Portugal mantém os mesmos 10 milhões de habitantes, mas Angola já tem 33 milhões de habitantes. Portanto, a população está em grande crescimento e vai continuar. Há quem preveja mesmo que a população de Angola até ao final do século se aproxime da população do Brasil, se chega a atingir os 200 milhões de habitantes. Se as dinâmicas populacionais se mantiverem, é muito difícil prever a 80 anos, mas se as dinâmicas se mantiverem nas previsões feitas pelas Nações Unidas, chegam até aos 200 milhões de habitantes. Portanto, os desafios desse ponto de vista são exatamente os opostos. Enquanto aqui lidar com uma população envelhecida e com o estado social, ao nível das pensões e da saúde necessário para isso, aqui temos exatamente aqui um potencial devido a este crescimento da população muito elevado. O crescimento da população em África, para termos uma ideia, vai representar até 2050 metade do crescimento da população mundial. Ou seja, a África é o país de futuro em termos de crescimento da população ativa e dos trabalhadores. E por outro lado, temos aqui, portanto, 2 grandes potenciais. Por um lado, há um potencial ainda por explorar desenvolvimento do aumento do PIB per capita por trabalhador em África, e para além disso há um potencial enorme de crescimento com base no crescimento da população. Mas para isso vai ser... não sei porque não está a funcionar. Aqui. São desafios enormes para as finanças públicas, para a gestão das finanças públicas destes países. Então temos grandes necessidades de investimento em infraestruturas e em capital humano para desenvolver a economia desses países e para servir uma população em forte crescimento. Vai ser preciso mais escolas, mais hospitais, mais estradas, mais produção de eletricidade. Infraestruturas vão ter que duplicar, triplicar nestes países em pouco tempo. Ao mesmo tempo, devemos ter uma população em rápida organização que vão exigir, e natural que vão exigir uma enorme pressão sobre os governos para aumentar os gastos em bens e serviços públicos necessários para servir essa população. E isso vai ter um grande desafio para as finanças públicas destes países. É importante ter esta capacidade de mobilizar estes investimentos, porque a mobilização destes investimentos é que vai assegurar esse rápido crescimento do económico em África. Portanto, se tivermos uma população não só jovem e em crescimento, mas altamente qualificada, com boas infraestruturas, isso é que vai assegurar um forte crescimento económico que é preciso potenciar. As finanças públicas têm que estar, por um lado, conhecer estes desafios, mas estar ao serviço destes desafios e explorar o grande potencial de crescimento que vem dos investimentos que pode fazer. Mas aqui temos, como vocês estão a antecipar, desafios muito grandes para o sistema de gestão das finanças públicas.
ao mesmo tempo que a pandemia deixou muitos países da África um espaço orçamental, ou um espaço orçamental e fiscal limitado. A dívida pública aumentou e tem menos capacidade de se financiar neste contexto. Portanto, é fundamental melhorar a capacidade de financiamento do Estado para conseguir face a estes enormes desafios de investimento. E, portanto, o Estado precisa de aumentar as receitas por duas vias muito importantes. Por um lado, precisa ter mais receitas de impostos, já vamos ver que são ainda muito baixas em África, em porcentagem do PIB, e vai precisar de mudar muitas receitas de impostos para financiar estes investimentos e servir melhor a população com serviços públicos. Mas, por outro lado, vai ter que, para mobilizar esses investimentos, também faz sentido mobilizar empréstimos não só de instituições internacionais, empréstimos bilaterais, mas também empréstimos financiados pelo mercado. Em termos de receita fiscal, porque é que há aqui margem para aumentar muito a receita fiscal? Se olharmos para os países africanos, da África subsaariana, em 2018, a receita de impostos, o peso da receita de impostos na economia era de apenas 16%, 16,5%. Na União Europeia é superior a 40%. Portanto, ainda há grande capacidade de mobilizar receita, está a ser feito com calma e com tempo, demora tempo, não é algo feito de um momento para o outro, mobilizar receita para financiar as despesas de investimento do Estado Social em África. Vai ser fundamental identificar os esforços para aumentar as despesas fiscais, alargar a base de tributação, garantir uma distribuição e um pagamento de impostos de âmbito mais largo e mais justo, e ter um sistema fiscal mais eficiente. E vai ser fundamental garantir uma reforma da política tributária para tornar mais eficiente e também uma gestão das finanças públicas mais transparente e com uma boa governança, para que a população que está a suportar estes impostos também reconheça daí os benefícios e associe aí os benefícios que vêm de ter mais escolas, mais equipamentos, mais hospitais, mais equipamentos de transporte, de estradas e outras infraestruturas. Portanto, uma das formas de melhorar isso é também garantir que há dois processos muito importantes para garantir que este aumento de receitas seja feito com o apoio da população. A população quer estes serviços públicos, quer esta melhoria das infraestruturas e dos serviços públicos que a servem. Mas é importante, quando está a suportar impostos, que perceba que essa receita está afeta ao serviço da população. Portanto, uma forma de mobilizar isso é os governos consignarem receita vamos cobrar esta receita, mas vai ficar consignada a estas despesas de investimento, que vão gerar um benefício para a população e vão gerar um crescimento económico significativo. Por outro lado, sobretudo para os enormes desafios de investimento público, também vai ser preciso recorrer a investimentos através de empréstimos. Porque as enormes necessidades de investimento é difícil financiar apenas com base nas receitas de impostos, portanto, uma mobilização de empréstimos vai ser muito importante. E aí pode recorrer quer a financiamento de investidores dos mercados, financiamento nos mercados, como se faz muito nos países europeus e nos Estados Unidos e em outros países asiáticos, mas também recorrer a financiamentos institucionais do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e financiamentos bilaterais. A África já tem feito dado passos nesse sentido. Entre 2007 e 2020, já houve 21 países africanos que aproveitaram a oportunidade para aceder aos mercados internacionais de dívida e emitiram o que se chama Eurobonds, financiando-se nos mercados internacionais para financiar esses investimentos. É mais fácil financiar-se nos mercados internacionais se houver uma boa gestão das finanças públicas e se ficar de forma transparente que estes financiamentos são para investimentos públicos. Aí é mais fácil conseguir atrair estes investimentos e este financiamento do parte do exterior. Por outro lado, há ainda um potencial muito grande para mobilizar empréstimos de credores bilaterais, como a China tem feito muito isso, a Europa também pode ser mobilizada, Portugal e outros países europeus têm feito empréstimos dentro mais dos países com quem têm mais relações. Portugal faz mais com os países dos PALOP, mas também instituições multilaterais como o FMI e o Banco Mundial têm aqui um papel de conceder empréstimos para financiar este investimento modernizador da economia africana. Isto aqui aplica-se, em geral, a muitos países africanos, mas em particular também em muitos países dos PALOP, como Angola, e Moçambique, Cabo Verde e Guiné e São Tomé.
Portanto, os países africanos já têm estado a conseguir mobilizar este financiamento, mas existe muito espaço aqui para mobilizar este financiamento se for afetos em investimentos modernizadores e se forem feitos também investimentos na área ambiental para ajudar a combater e a enfrentar as alterações climáticas. São áreas em que os países, os investidores internacionais estão mais abertos a financiar investimentos. Mas para mobilizar estes financiamentos, quer de mercado, quer de instituições internacionais, é fundamental ter finanças públicas sólidas, transparentes e sustentáveis. Em que seja claro que se está a financiar investimentos que vão melhorar a economia e as populações, e isso cria melhores condições para financiar os investimentos. Para isso precisamos de instituições fortes e robustas, com quadros qualificados e capacitados na gestão financeira pública. Eu queria chamar a atenção que esta pós-graduação em Finanças Públicas do IGT, dirigida aos PALOP e ao Timor-Leste, e que teve aqui o apoio da Comissão Europeia e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, dá um contributo importante para este objetivo de criar instituições mais robustas nas áreas das finanças públicas, capacitando tecnicamente com quadros altamente qualificados na gestão financeira pública. Este vai ser um grande desafio, porque as finanças públicas em África e nos PALOPs têm desafios diferentes, muito elevados, mas também na Europa têm desafios de outra natureza também muito significativos, mas de outra natureza, tem mais a ver com o envelhecimento da população. Na África é exatamente o oposto, é a construção, desenvolvimento económico e construção de infraestruturas que aproveitem o potencial de crescimento associado também ao crescimento da população. E ficava por aqui, agora eu deixaria um espaço também para as questões que tiverem. Obrigada, João. Abrimos agora um espaço para questões. Perguntas aqui ao nosso caro ministro. Obrigado. O professor tive a vantagem de tomar o seu lugar na intervenção hoje de manhã, então o seu desafio era de gerir a apresentação com o pós-almoço, então imagino que não foi assim fácil. Eu tenho só uma pergunta em relação ao estoque de Eurobonds. Não gosto muito dos Eurobonds. E a consequência disto, pela sua indexação em dólares, a forma também que vem em bullet de reembolso, estou a ver que países vão ter grandes problemas nos próximos 2, 3 anos. Há um grupo de países que subscreveram aos Eurobonds e que vão começar a pagar este ano, o próximo ano, e não vejo como é que eles conseguem fazer face a isto. A menos que houvesse uma ideia no futuro para pelo menos ligar essa questão dos Eurobonds com alocações possíveis que poderiam existir no Fundo Monetário, do SDR. De tal forma que isso ia trazer uma credibilidade adicional sobre o uso daquele dinheiro para os países e ter taxas de juros muito mais baixas, porque as taxas que vêm com os Eurobonds são extremamente elevadas para muitos desses países, penso que na média estão a 8%, 9% para alguns países, e por cima a chegar ao dólar. Qual é a sua opinião em relação a isto? E a sua experiência, não sei se Portugal tem o equivalente, mas penso que é um instrumento que serviu, o estoque é 140 bilhões, para mim é muito, e infelizmente foi para, a maioria não foi para os investimentos produtivos, porque o país também tinham que fazer face aos custos e despesas sociais, então tiveram que utilizar isto, e nós todos sabemos que não houve retorno e não haverá retorno em termos de rendimentos para poder pagar a dívida. Sim, pode ser. Muito obrigada. Eu gostaria de perguntar como é que pensam ultrapassar a questão da sustentabilidade do sistema de segurança social, tendo em conta que falou do envelhecimento da população. Se há o envelhecimento da população, quer dizer que há menos pessoas a contribuírem para garantir a sustentabilidade do sistema de segurança social. Como é que pensam ultrapassar essa questão? Acha que só com tanto incentivos a atrair os quadros dos outros países para virem para cá, isso será suficiente? Obrigado.
depois respondes a estas três. Muito obrigado, professor. Portanto, vem de São Tomé e Príncipe. É importante, sou apaixonado pela política de Portugal, mas, no entanto, percebo que em 2019 houve um excedente orçamental, salvo erro, 2% do PIB. E no segundo trimestre do ano passado também houve um aumento do excedente orçamental de 1,2 relativamente à União Europeia, que são 3,3 do PIB. Portanto, essa sustentabilidade das finanças públicas face à política da União Europeia, que é manter o déficit orçamental abaixo de 3% do PIB e fazer com que a ratio dívida-produto seja abaixo de 60% do PIB. Qual é a política por detrás da sustentabilidade das finanças públicas? Outra questão que para mim é pertinente, quais são as reformas que estão por detrás da sustentabilidade das finanças públicas, sobretudo o excedente orçamental? Outra questão, os princípios orçamentais, não consignação, vai contra a realidade que apresentou para a África. A África, nós sabemos que tudo é para apagar fogo, e quando é vulnerável a nível externo. Disse que as despesas, a arrecadação de receita deve estar consignada a uma determinada despesa. Quando a nível social estamos a falar saúde, educação, precisa de grandes investimentos e realmente a receita interna não é compatível. Bom, podes então responder, mas peço-te que ligues o microfone. Assim. A seguir, está bem? São aqui excelentes questões sobre temas um pouco diferentes. A primeira questão, eu percebo perfeitamente, há aqui um desafio, o financiamento externo, sobretudo se for em moeda estrangeira, penso que era a preocupação, cria riscos de financiamento. Quando financiamos uma moeda estrangeira, temos de ter mecanismos para proteger esse risco, sobretudo quando vem de uma desvalorização de moedas que agravem essa questão da dívida. O ponto principal não era tanto a forma de financiamento. O que eu queria chamar a atenção é que para financiar as despesas correntes, as despesas da área do Estado precisa fazer de forma corrente, tem que ser essencialmente mobilizar a receita de impostos, que faz parte. Mas as grandes despesas de investimento que vão ser precisas numa fase inicial em valores muito elevados, é difícil financiar tudo internamente com receitas de impostos ou outras receitas. Portanto, aí acaba por ser importante conseguir mobilizar empréstimos para ter empréstimos, além do investimento, não estou a falar aqui do investimento privado, também é importante mobilizar o investimento privado nos PALOP e em África em geral. Mas para além da mobilização do investimento privado, um investimento público na área das infraestruturas, na área da saúde, na área da educação, o investimento que vai ser preciso muito elevado também na parte das alterações climáticas. Precisa de sistemas de regas importantes, porque vai haver zonas em que vai haver. A África depende muito da agricultura com base na chuva, não tem sistemas de irrigação tão desenvolvidos como existem em alguns países que já estão feito estes investimentos há mais tempo. Portanto, para mobilizar estes investimentos muito significativos, vai ser preciso recorrer adicionalmente a empréstimos. Além de programas de apoio e de financiamento, mas também programas de empréstimos. E estes programas de empréstimos podem ser feitos ou empréstimos, como referiu, a entidades multilaterais, como o FMI e o Banco Mundial, mobilizar estes empréstimos e mobilizá-los também na área ambiental, onde também essas instituições estão muito abertas a financiar investimentos, mas também ter a capacidade de financiar esses investimentos por empréstimos ao setor privado. O setor privado pode ser o setor nacional, pode ter menor ou maior capacidade de financiar, ou no limite ao setor externo, que é o caso dos eurobonds, que são financiamento nos mercados internacionais. Agora, quando se financia nos mercados internacionais, é importante ter mecanismos de proteção de riscos. E isso ajuda-se, depende do contexto dos países, se tem
Há países que, como é o caso de Cabo Verde, têm uma moeda muito estável face ao euro, portanto o risco de natureza cambial não é significativo. E quando há o risco de natureza cambial, tem mecanismos de detecção desse risco para evitar que isso depois seja um risco para as próprias finanças públicas dos países. Agora, as necessidades de investimento são de tal modo colossais, e é tão importante fazer esses investimentos para que possa crescer rapidamente e melhorar as condições de vida da população, que a África não pode perder esta oportunidade de fazer esses investimentos. Em relação à segunda questão que foi colocada sobre as questões demográficas, em Portugal é talvez o principal problema dos próximos 10 e 20 anos. A previsão de cada população ativa é de forma dramática. Portugal tem aqui um problema do ponto de vista do mercado de trabalho, que é tem uma população jovem que é muito reduzida, são poucos jovens, e são todos bastante altamente qualificados, que é bom. Agora, é importante mantê-los, conseguir atrair e manter esses jovens altamente qualificados, em parte em Portugal. E, por outro lado, Portugal, na parte de não qualificados, está com um déficit tremendo de trabalhadores, na parte de trabalhadores não qualificados. Não há jovens não qualificados a chegar ao mercado de trabalho em quantidade suficiente. Aí, Portugal poderá beneficiar da imigração. Países, sobretudo, que têm saldo de crescimento da população muito elevado, até pode não ser negativo, até pode ser positivo para esses países, que parte dos jovens venham para a Europa, porque o crescimento da população é tão difícil, que é quando difícil a esses países conseguirem dar emprego e condições a todos, que é um crescimento exponencial da população. A África é apresentada como o país que vai, o único grande, a África subsaariana, como a única região do mundo cuja população ativa vai estar em forte crescimento nas próximas décadas. A Índia ainda vai crescer algum tempo na Índia, na China já está a cair a população ativa, na Europa também está com um problema de redução da população ativa, a África vai ser o país em que vai ter a população ativa em forte crescimento. É natural que neste processo de 10 a 20 anos, uma parte dos imigrantes que venham a Portugal venham dos países que têm a língua portuguesa, de língua portuguesa. O que está a acontecer neste momento não é tanto de África, há pouca imigração vinda de África, há alguma, mas não é assim grande, muito expressiva. Onde Portugal está a atrair imigrantes de forma massiva é do Brasil e depois também dos países do subcontinente indiano. É aí que está a ser de forma mais significativa a imigração. É possível que depois nos próximos anos também haja de alguns dos países africanos mais imigração para Portugal. A estratégia do governo português percebe que a estratégia do país, do governo português, e penso que aí também há um certo consenso da sociedade portuguesa, é que nos próximos 10 a 20 anos não há nada a fazer. Portugal ou tem mais trabalhadores vindos de fora, ou então a economia entra em quase estagnação. Porque, ao mesmo tempo que o país está a tomar medidas muito significativas para tentar estabilizar os saldos naturais, para haver mais nascimento e para que deixe de haver uma redução tão acentuada da população por via natural, a diferença dos nascimentos e dos mortos, está a tomar medidas muito significativas a isso, com maiores apoios às famílias, com creches gratuitas, está a tentar inverter esse ciclo, mas esse ciclo não tem nenhum efeito nos próximos 20 anos para o mercado de trabalho. Não? E, portanto, se queremos evitar uma estagnação económica nos próximos 20 anos, a população que está em Portugal, que nasceu no exterior, vai ter que duplicar. Neste momento é um pouco mais de 1 milhão de habitantes, vai ter que passar por um valor de 2,5 milhões de habitantes, em cerca de 25% da população. Vai ter que ser aqui uma alteração nos próximos 10 e 20 anos, massiva da sociedade portuguesa, com muito mais imigrantes, para evitar esta estagnação económica. E é isso que Portugal tem feito, é dos países vistos do ponto de vista das regras e do ponto de vista dos países mais acolhedores para quem vem do exterior. Tem agora um grande desafio, que é o desafio que é um desafio para atrair imigrantes, que é o preço da habitação é extremamente elevado, sobretudo nas grandes cidades e no sul e no Algarve. É difícil os trabalhadores que vêm de fora conseguirem com os seus salários para suportar os custos da habitação, que está muito elevado. Portanto, essa dimensão da habitação tem neste momento uns entraves à imigração grande, mas do ponto de vista das políticas, Portugal é um dos países em que oferece condições, não estou a dizer que nas práticas sejam sempre as mesmas, sejam sempre todo lado
fica sustentável o sistema de segurança social nesse processo todo? Diga. Como é que fica sustentável o sistema de segurança social nesse processo todo? Agora, quando se olha para a sustentabilidade da segurança social em Portugal, os números da segurança social são positivos, mas é verdade que, e mesmo as projeções a médio prazo da segurança social são positivas. Mas isso é porque a segurança social também beneficia do facto do sistema, de haver transferências bastante significativas do Orçamento de Estado para o sistema de pensões. Neste caso, para a CGE. Mas, nos próximos 20 anos, se não houver capacidade de produção esta capacidade que o Estado tem de continuar a reduzir a dívida pública vai reduzir-se muito. É importante conseguirmos fazer agora para que não tenhamos que reduzir mais a dívida pública daqui a uns anos. Para que daqui a uns anos nos concentremos em conseguir dar boas condições a uma população que está mais envelhecida, não é? Portanto, porque vai criar, se não houver uma dinâmica de atração de trabalhadores que têm que vir do exterior e de retenção de alguns quadros, jovens quadros que ficarem em Portugal, se não houver essa capacidade, Portugal vai ter um crescimento económico muito mais baixo e a sustentabilidade financeira do país vai ser muito mais exigente e, portanto, e as pensões são relevantes não só para a sustentabilidade do sistema de pensões, mas também para a sustentabilidade financeira do país. Então, é a despesa mais importante que o Estado faz. E, portanto, para assegurar isso, vai ser um desafio muito maior e, portanto, aí é muito importante os passos que deu nos últimos, desde na última década, ou seja, o emprego cresceu face ao pior período negro do período da Troika em 2013, o emprego já cresceu de 17% e a dívida pública é tentada em forte redução. E isto oferece-nos condições, as melhores condições que temos para a tal sustentabilidade social. Em relação às questões que colocou, Portugal, a base Portugal está a conseguir resultados orçamentais e financeiros muito positivos. Agora, em 2013, Portugal era visto, e até 2015, mesmo quando assumi funções, Portugal era visto como uma das ovelhas negras da Europa do ponto de vista das finanças públicas, e hoje é visto como um caso de sucesso do ponto de vista das finanças públicas. Então, quando Portugal veio, mesmo nos Conselhos Ministros das Finanças, Portugal é visto como um exemplo de país que não conseguiu resolver o problema das finanças públicas. Mas isso foi conseguido, em grande parte, porque conseguiu ser uma estratégia de recuperação da economia e do emprego. Também beneficiou de fatores externos positivos, ou seja, Portugal teve aqui uma dinâmica muito positiva associada em vários setores. O setor do turismo foi extremamente importante. Duplicou, excluímos a parte do Algarve, também parte de todo o resto do país. O turismo duplicou face há 10 anos atrás, no turismo, o que é um aumento brutal do turismo em Portugal. Portugal conseguiu ser um país também muito atrativo para as empresas instalar serviços na área das tecnologias, para aproveitar os jovens quadros qualificados que Portugal tem. E o facto das empresas, Portugal ser um país atrativo para localizar negócios e para os quadros qualificados viverem. Portugal agora tornou-se um país atrativo. E conseguiu, e o sucesso das finanças públicas tem a ver com o sucesso da recuperação económica. Ou seja, o facto de Portugal, do emprego, ter aumentado, como disse, 18% face a 2013, é que esteve na base da melhoria do déficit orçamental e da redução da dívida. Eu queria só chamar a atenção que mais de metade das receitas do Estado vem do mercado de trabalho, vem do IRS e das contribuições para a Segurança Social. Portanto, esta dinâmica de crescimento do emprego é que esteve associada à melhoria. Portanto, teve que haver aqui uma política na área macroeconómica e orçamental que estimulasse a recuperação do emprego, que havia um potencial enorme para havia muita gente desempregada em Portugal, e agora já está a basear-se mais na atração de imigrantes, para conseguir melhorar a economia e as finanças públicas. E com isso se atingiu um excedente em 2019, de 0,2%, 0,1%, e o ano passado, no primeiro semestre de 2022, pouco depois do ter saído do governo na altura, naquele ano, que acabava no primeiro semestre de 2022, teve um excedente máximo de 1,1%. Portanto, dos países da Europa com maior excedente orçamental. E isso é importante para os desafios que estão em frente. Enfrenta os desafios do início da população, enfrenta os desafios da dívida pública, apesar de estar em forte queda, ainda está a um nível elevado. E neste contexto em que as taxas de juros estão a subir muito e que pode haver
aumentos ainda mais súbitos das taxas de juros, é importante ter as contas públicas sólidas e sustentáveis para enfrentar este período. Eu acho que vamos fechar. Eu sei que havia mais questões, mas já estamos fora da nossa hora. O João vai ficar por aqui mais um pouco. Portanto, poderemos com certeza falar com o João a seguir quando fizermos aqui um bocadinho um corpo de honra e gostaríamos de ter a companhia do João também para que possam então esclarecer mais dúvidas. Portanto, peço desculpa a todos que já não puderam fazer perguntas. Mas muito obrigado por esta interessantíssima aula de economia, que estávamos aqui todos encantados